Sejam muito bem-vindos, eu sou o Eliezer Brasil. E eu sou a Isadora Pavoni. E esse é o 5º episódio do podcast Papo de Empreendedor, seu ponto de encontro com histórias e insights empreendedores. Este podcast tem um patrocínio exclusivo da Sicredi Pioneira. Além da nossa patrocinadora, o podcast também conta com o apoio das empresas que fazem parte do núcleo de jovens empresários da Assiste, que são a Valência Energia, Rita Pavoni Advogados Associados, The Sharer Assessoria RH e Carreiras, Dolce Contabilidade, Percom Contabilidade, Infocus Coaching, Laplace Consultoria e Perícias Elétricas, Mega Music, Som e Iluminação Profissional e Imobiliária AC Real. E a nossa convidada de hoje é a Suzana Fidelis. Ela que administra há mais de 23 anos, ela trabalha numa empresa de São Leopoldo, que tem bastante tempo, a gente vai até evitar dar algum spoiler, né? Porque ao longo da conversa a gente vai querer tentar extrair um pouquinho dela, de como está sendo essa jornada de 23 anos numa empresa não tanto convencional, né? Quando se fala muito em empreendedorismo, a gente imagina alguns ramos de atuação, mas poucas vezes se imagina que empresas nesse ramo, na verdade, ela sabe que existem, mas como funciona, como é tocar uma empresa desse gênero, hoje a gente vai tentar aproveitar e tirar essa curiosidade. E há tanto tempo também, né? A gente conhece que existe, mas não sabe quanto tempo de casa tem a empresa, né? E a gente vai falar de uma empresa que tem muitos anos de casa, né, Suzana? De fato, assim, a empresa tem 107 anos em São Leopoldo. 107 anos em São Leopoldo. A empresa começou sempre ali? Sempre foi ali? Sim, foi sempre ali, né? Nós começamos... O nosso fundador, ele veio da Alemanha, né? Era um marceneiro, né? Então, ele fabricava móveis, fabricou os bancos, o altar da igreja do relógio, né? Que legal. E também um dos altares da igreja Nossa Senhora Conceição, que é a igreja matriz ali de São Leopoldo. As primeiras igrejas da cidade. As primeiras igrejas da cidade. Que legal, né? que legal. E pra quem não sabe de quem a gente tá falando, nós estamos falando da funerária Seva Troian. Isso mesmo. Até uma das coisas que eu queria perguntar para a Suzana, Sim. eu acho que ao longo da jornada de vocês, quanto empreendimento, a nomenclatura em si foi mudando, acho que foi se adaptando ao longo dos tempos, né? Sim. As pessoas se referem ainda hoje como sendo uma funerária, mas hoje a Seva Troian se intitula como, assim? Na verdade, nós somos uma empresa funerária. É uma empresa né? funerária. Na nossa origem, nós iniciamos, então, com o nosso fundador, ele era um marceneiro, ele começou fazendo os móveis, né, na cidade, e lá em 1916, né, quando alguém falecia, as pessoas iam até a casa dele para que ele fabricasse a urna. Com o tempo, ele foi percebendo que muitas vezes o velório ficava muito reduzido por conta do tempo dessa fabricação, e ele foi deixando algumas urnas prontas. Então, iniciou com isso a fábrica de urnas. Né? A origem da Seva, na verdade, ela começou como fábrica de urnas mortuárias. E na época já havia funerária em São Leopoldo? Como é que... Na verdade, era tudo muito artesanal, Sim. né? Eu acho, entendo também que a morte era vista com mais naturalidade do que nós vemos hoje. Sim, sim. Né? E ela acontecia num âmbito mais familiar. Sim. Né, de um aconchego maior, né? Não raro os velórios eram feitos em casa. Sim, né? sim, bastante frequência. Muita frequência, Sim. né? Eu tenho muitas lembranças, assim, eu sempre gostei muito de conversar com pessoas de mais idade, então eu adorava sentar com a minha avó e conversar sobre como tinha sido a vida dela no interior. Eu sou natural do interior, mas ela veio do interior, né? E ela me narrava algumas situações, assim, algumas superstições, inclusive, né? Não coloca a cama com os pés virados para frente da casa. Depois eu fui entender, porque era a posição em que as pessoas eram veladas na sua casa, quando eram veladas em casa. Isso aí. Então, tem algumas superstições que vieram em função disso. Assim. Com certeza. Então, o fato de morrer, assim, o encerramento de um ciclo, que a morte nada mais é do que o encerramento de um ciclo da vida, né? Ele acontecia de uma forma mais acolhedora do que ele acontece hoje. Né? Então, começamos dessa forma e depois, com o tempo, a empresa evoluiu para funerária, né? Prestando serviços funerários. Eu acho que daí, até a parte de fabricação, acredito que em algum momento deixou de ser. Se encerrou, né? E hoje a gente, já há bastante tempo, nós seguimos na prestação de serviço funerário com os planos de assistência funeral, que também é uma tendência muito forte, né? Essa prevenção, né? Esse olhar mais preventivo para o fato E eu acho do que falecimento. na época que
que começou, acho que também a expectativa de vida era menor, né? Sim, com Muito. certeza, com certeza. Então né? hoje a As gente pessoas- já fala pessoas com 90, 100 anos, sim, né? É mais sim. comum do que a gente imagina. Mas na época o quê? 40, As pessoas 30 e poucos, já a expectativa de vida era essa, né? As pessoas faleciam Muito bem cedo, né? jovens, Bem muito jovens. cedo, né? E em épocas mais remotas, imagina, uma época em que a medicina era muito menos Sim, desenvolvida, exato, sim. a própria mortalidade infantil era Também, muito alta. Eu nunca vou também. esquecer. Uma frase muito marcante que minha avó me disse enquanto era viva ainda. Nós conversamos sobre ela. Minha avó teve vários filhos, Sim. perdeu um filho muito jovem, acho que tinha 2 anos de idade. E daí um dia ela me disse, Eliezer, naquela época filho se comia com farinha, ela disse. Foi uma expressão que ela usou para me dizer assim que era tão normal, era tão natural crianças às vezes não sobreviverem até a adolescência ou fase adulta, que para eles era algo natural Sim. que isso acontecesse. E realmente, se em algum momento tu estiver passando por algum cemitério, tu vai ver lápides mais antigas, cara, é Sim. normal ver várias lápides Muitas de crianças. crianças. Então a mortalidade infantil, que já no início da minha fase adulta se falava muito quanto política pública, Sim. né? Se melhoraram os índices de Sim. mortalidade infantil. Naquela época, Também a gente precisa considerar a taxa de natalidade, né, extremamente elevada. muito. Né? Então, as mulheres passavam praticamente quase que toda a sua idade fértil, a sua juventude, tendo filhos. Não né? haviam métodos contraceptivos, Né? praticamente, então, né, Então, isso foi também acontecer. por conta Sim. disso, né? Uhum, Então, muitos filhos, muitas dificuldades de toda ordem, não só na área da saúde, como da própria sobrevivência, né? Como alimentar, Fome, como opa. vestir, como manter aquecidas essas crianças em invernos extremamente rigorosos, né? Então, assim, a alta taxa de natalidade também contribuía bastante para a alta taxa de óbito infantil. De óbito infantil, verdade, Né? verdade. Mas vamos falar um pouquinho Eu da ia dizer, Suzana. vamos voltar um pouquinho antes A a gente gente, a gente começou. até quer se aprofundar um pouco mais, Certo. porque eu acho que gera muita curiosidade e tem um certo, não vou dizer preconceito, mas tem alguns estigmas que as pessoas lidam com relação a esse assunto, e a gente diz, cara, é a única certeza que tem na vida depois que nasce, é que um dia tu vai partir. E isso não precisa ser um tabu, não precisa ser tratado com tanto receio, assim, das pessoas, né? Faz parte da existência. Mas eu acho que antes de entrar nesse ponto, falando mais do empreendimento, vamos falar um pouquinho da Suzana, Certo. então. Acho que a Isadora conduz essa parte. Ah, já passou pra mim, assim, né? Não, mas brincadeiras à parte, a gente também quer uma conversa mais Certo. tranquila. Mas contar um pouquinho da tua história, como é que começou na infância, como é que tu chegou até a Sevold, como é que Sim. foi essa tua trajetória? Eu, com 19 anos, eu comecei a trabalhar muito cedo, né? Eu vim de uma família que a gente sempre defendeu muito o valor do trabalho. Então, na nossa família, eu tenho 53 anos, né? Mas na nossa família, a gente trabalhava desde muito cedo, sem problema nenhum, né? Sobrevivemos, estamos todos muito bem, né? Graças a Deus. Mas Sem muitos traumas, tudo certo. Sim, tudo certo, sabe? O trabalho nunca foi um tabu na nossa casa. Então, eu comecei a trabalhar muito cedo e quando eu tinha 19 anos, eu casei cedo também, eu casei com 17 anos. Quando eu tinha 19 anos, eu fui trabalhar no Hospital Regina, né? Que tu é natural daqui de São Daqui Leopoldo? de São Leopoldo, aqui de São Leopoldo. Eu fui trabalhar no Regina. Antes disso, eu trabalhei numa empresa que fazia toda a reorganização do ambiente hospitalar, de todas as áreas do ambiente hospitalar, né? Por conta de trabalhar nessa empresa, surgiu uma oportunidade no Regina. A empresa, na época, era de Novo Hamburgo, foram para Porto Alegre, eu morava em Novo Hamburgo. E essa empresa fazia um trabalho dentro do Hospital Regina e eu fui trabalhar com as irmãs para ficar na cidade onde eu residia. Eu sempre digo assim, ó, que foi uma experiência extremamente transformadora para mim, né? Então, eu comecei no Regina como secretária da direção do hospital. E surgiu uma oportunidade, na época, a instituição passava por uma dificuldade financeira muito grande, de fazer uma sensibilização junto das famílias que tinham pacientes oncológicos, no sentido de que elas nos ajudassem com essas contas que eram muito grandes, né? Sim. Até hoje, isso é uma realidade muito forte. Ninguém aceitou essa proposta. E hoje, né, aos 53 anos, eu olho para trás e entendo perfeitamente por que ninguém aceitou e por que eu quis fazer isso, né? Eu achei ótimo que ninguém tenha aceito e acabei, né, me candidatando e por conta disso fui fazer esse trabalho. Então, no Regina, eu tive a oportunidade de conversar
pela primeira vez na minha vida com pessoas que estavam muito perto da morte, né, com pacientes oncológicos. O que poderia ter sido um grande trauma se tornou uma grande bênção, porque essas pessoas, eu lembro de cada uma delas, assim, com muita clareza, elas foram transformadoras, assim, foram agentes de transformação na minha vida. Então, eu passava as tardes conversando com elas, eu nunca cobrei nenhuma família, nenhum paciente, porque essa não era a orientação do hospital, era um trabalho de sensibilização, um trabalho de muita delicadeza, de muito cuidado, né? Mas esses pacientes, eles tinham uma disponibilidade muito grande de falar comigo sobre a vida e de me ensinar a viver, né? Então, eu lembro... Nossa, desculpa, eu cheguei até a me arrepiar. Especialmente, assim, de uma pessoa, de um senhor, que... Quando eu cheguei no quarto, né, no leito, para conversar com ele, eu achei que não tivesse ninguém, cumpri todo o protocolo que nós tínhamos. Quando eu bati na porta e quando eu abri a porta, eu imaginei, ou ele foi para o bloco cirúrgico, ou ele não está mais aqui, né? Porque eu vi um cobertor, assim, em cima do leito. E quando eu estava fechando a porta, ele me disse, pode entrar. E eu voltei e entrei. Quando eu cheguei perto do leito, ele disse, puxa essa cadeira e senta do meu lado. Eu puxei a cadeira, sentei do lado e ele me perguntou, qual é o teu nome? Eu disse o meu nome e a primeira pergunta que ele me fez foi, Susana, tu és feliz? A partir disso, nós conversamos por 30 dias, né? Depois disso, ele... foi transferido para um outro hospital em Porto Alegre e conversamos sobre muitas coisas a respeito da vida, enfim, uma pessoa assim, extremamente especial. E me falou, né, de que ele realmente sentia muito claramente que a morte se aproximava e que uma das grandes dificuldades que ele tinha com isso não era o fato de morrer. Era o fato de ter perdido tanto tempo da vida com coisas que não importavam. Que não tinham importância. E quando ele foi transferido, eu nunca disse para ele qual setor que eu trabalhava. Ele passou na tesouraria do hospital para se despedir de nós. E eu disse, o senhor vai ir para um outro hospital, o senhor vai ficar bem, que bom. Ele disse, eu não acredito, menina, que eu conversei um mês inteiro contigo e tu não aprendeu nada. Susana, essa é a última vez que nós vamos nos ver. Eu vou para outro lugar que tem um pouco mais de recursos técnicos, quem sabe, né? Para morrer. Eu não vou viver, eu vou morrer. Né? E assim, muitas outras pessoas com quem eu tive a graça de conversar, eu sempre penso que foi um grande presente de Deus na minha vida, essa oportunidade. As irmãs me ensinaram muito a respeito de espiritualidade, de fé, de confiança em Deus, né? E essas pessoas me ensinaram muito sobre a vida. Eu acho que poucos momentos na vida de uma pessoa ela vai poder ser tão honesta quanto no momento onde ela já não tem mais nada a perder. Eu não tenho mais que brigar por aceitação de ninguém, eu não preciso mais provar nada para ninguém. Eu vivi minha vida até aqui e daqui para frente, deixando essa existência, eu posso fazer uma análise tão digamos, fria, assim, tão transparente, olhando para trás e vendo realmente tudo aquilo que eu acho que valeu a pena, o que talvez não tenha valido a pena. Então, acho que em poucos momentos da vida uma pessoa ela consegue ser tão honesta quanto um momento desses, né? E eles tinham essa honestidade e essa pressa, né? Porque quem tá morrendo tem pressa, sabe? De passar esses ensinamentos e de compartilhar, né? Eu acho tão interessante isso, porque eles poderiam simplesmente se calar, né? É um direito levar consigo esses aprendizados, têm, né? E eles tinham uma urgência em compartilhar, né, aquilo que eles tinham aprendido. Do tipo, eu não quero que tu passes pelo que eu tô passando nesse momento, que me arrepender de coisas que eu fiz ou deixei de fazer, e eu queria que tu acordasse para isso. Que tu acordasse para essa realidade. Depois do Regina, eu tive uma empresa de RH, que também é uma grande dificuldade, um drama na vida das pessoas, a falta de trabalho, né? A falta de ter como ganhar seu pão é uma coisa complicada. Também é uma perda, né? Também é um luto, né? Vi muito luto por aposentadoria nesse trabalho que eu fiz. Em 96 eu fui pro cemitério ecumênico trabalhar lá, né? Como na época era só cemitério, não era ainda crematório. Tive a oportunidade de acompanhar a implantação do primeiro crematório da região sul, né? De acompanhar todo
esse procedimento de cremação, essa nova forma, né? Sim. Lá em De 96, despedida, muito nova Uhum. aqui para nós da região sul, dentro de uma cultura germânica muito forte, né? Sim. Onde o sepultamento ainda está muito ligado às questões religiosas e da Eu ia dizer, ainda existem uns tabus espiritualidade. religiosos nesse sentido, né? Eu me lembro que há pouco tempo atrás um sacerdote explicando, né? Disse assim, a igreja não aceitava que as pessoas fossem cremadas. Não. E depois passou até a aceitar desde que as cinzas sejam guardadas Isso. e reservadas num espaço. Isso Então aí. não posso aspergir cinza, dependendo da religião, né? Eu não Sim. posso aspergir a cinza. Eu queria jogar no mar, eu queria isso, queria aquilo. A religião preconiza que Isso. E até quer cremar? Pode, mas tem que aproveitando guardar. esse gancho, desculpa te cortar, Eliezer, mas como é que é pra Sevaldo lidar com essas diferenças entre religião? Nós somos uma empresa, a nossa origem é luterana, né? Então, o nosso fundador é luterano e a filha dele casou com um católico. Então, por conta disso, nós nos tornamos também uma empresa ecumênica, com uma visão Sim. bem ampla a respeito. Hoje nós atendemos os mais diversos credos, né? E nós acolhemos a nossa função, a nossa missão. É muito mais do que um trabalho, do que uma forma de ganhar o pão. Né? A nossa missão é acolher as pessoas no pior momento da vida Exato. e caminhar com elas, né? E fazer com que elas tenham a sua dor diminuída, né? Através do nosso profissionalismo, através da nossa humanização, através do nosso olhar amoroso, através da nossa renúncia, principalmente. Sim. Porque a gente renuncia muitas coisas, né? Nós, todas as pessoas que construíram e constroem até hoje a história da Sevaldo, a gente está na 4ª geração, né? Ela é uma empresa familiar, Sim. sempre teve muita renúncia e continua tendo, né? Como é que é para as pessoas que trabalham lá? Como é que vocês fazem essa preparação de pessoas, dos próprios funcionários, colaboradores, para conseguir lidar com isso e para conseguir lidar com as pessoas nesse momento? Eu penso que antes porque eu sempre penso assim, ó, isso se tornou um conceito e uma verdade vivenciada, não só teórica, mas vivenciada. É fundamental que a gente tenha pessoas boas, Sim. bons seres humanos, Sim. pessoas que gostem de gente, pessoas bondosas, né? O treinamento, ele é posterior, né? Se eu encontro um coração disposto a se doar, esse treinamento ele vai funcionar, né? Óbvio que tem um treinamento, que a gente tem que separar a dor do outro da minha dor, né? Porque senão a gente não dá conta. Mas eu preciso sempre considerar a dimensão da dor do outro, Sim. né? Saber que essa pessoa está sofrendo, que esse ser, né, que essa pessoa falecida, ela é insubstituível, Sim. né? Ela é única, Sim. ela construiu uma história única junto da sua família. Então a gente precisa ter pessoas boas. E hoje, assim, graças a Deus, nós temos uma equipe pequena, enxuta, mas formada por pessoas muito boas. Que estão muito alinhadas com Muito essa visão de isso. negócio, com esse isso propósito, aí. com isso tudo, né? Quantas pessoas são? Hoje nós somos 10 pessoas, 10 10 pessoas. funcionários, né? E a nossa direção, que é composta né, pelo Sérgio Troian e a Beatriz Troian. São Que a são quarta já- geração. É a quarta geração. É. Isso. Até dentro né? desse gancho que a Isadora deu a respeito de colaboradores, e quando tu fala que foi uma empresa familiar, que começou lá fabricando Sim. urnas por uma necessidade momentânea, eu acho que assim, quando se pensa no funerário, tu pensa, beleza, vou empreender. Vou empreender com o quê? Vou abrir uma casinha de cachorro-quente, vou uma pizzaria, uma padaria, uma oficina mecânica, mas ninguém pensa, vou empreender e vou abrir uma funerária. Eu acho que é algo que poucas pessoas teriam esse ímpeto de fazer. E daí eu acho que, não sei, no caso de vocês tem sido, porque se herda um negócio desses, né? Então as pessoas acabam, meu pai tinha esse negócio, eu me encaixei dentro dele e estou dando continuidade nele. Né? Então, eu acho que dificilmente alguém do nada vai querer empreender nessa área. Infelizmente isso acontece bastante, É? né? Mais do que a gente imagina. E isso é muito ruim para o segmento funerário, sabe? Porque assim, ó, as pessoas têm um conceito comum de que eu tento todas as outras profissões. Quando eu não consigo êxito, eu vou para o segmento funerário. E isso banaliza o segmento Sim, funerário. sim. E até- Estraga o segmento E funerário. até porque a gente falou, Aham. tu lida Tu com trata uma pejorativamente. questão muito, Muito delicada. delicada,
única e singular, sempre singular. Então, o que acontece? As pessoas muitas vezes, eu passei pela indústria, eu passei pelo comércio, eu passei pela saúde. Não dei certo em nada. Não dei certo em nada, vou abrir uma funerária. Infelizmente, assim, o poder público também contribui para isso. As barreiras de entrada para esse setor. De que há uma facilitação grande para esses alvarás. Né? E aí, eu não estou falando só de São Leopoldo, eu tô falando de uma maneira geral. Da história do segmento funerário no Brasil. E em países vizinhos também, porque a gente conhece um pouco dessa história, né? Então, assim, isso é muito comum, infelizmente. E isso banaliza demais o nosso segmento, né? Como que funerária é conhecida? Né? De um modo geral, aí no senso comum, né? Por estar na frente da porta do hospital. Em São Leopoldo isso acontece, infelizmente, né? Em outras cidades também, né? Então, hospital, né? Porta de hospital, portaria de hospital, clínica hospitalar, não é lugar de funerária. Clínica geriátrica. Não é lugar de funerária, entende? Mas isso acontece, infelizmente. O que eu posso te falar, né? Eu conheço bastante desse segmento, né? Desde a época lá do Hospital Regina, a gente tinha esse contato enquanto hospital. Com esses profissionais. Tu via algumas coisas, enfim, assim, a gente era bem diferente do que é hoje, né? Sim. Depois, no cemitério ecumênico, eu tive esse contato direto com funerárias aqui do Rio Grande do Sul e depois com crematório de outros estados. E nesses 23 anos de Seva, o que a gente observa? A gente tem uma realidade em São Leopoldo de em torno de 17 alvarás de funerária para uma cidade que comportaria, no máximo, pelo número de óbitos, 3 funerárias. Meu Deus. Então, tu imagina o tamanho da confusão que é isso, né? E o quanto a gente precisa ter um trabalho transparente, digno, difícil, para manter qualidade, para manter o bom nome, para manter um tipo diferente de conduta, né? Então, é muito complicado. E aquilo que tu comentaste faz muito sentido, né? Então, quando tu te posiciona quanto uma empresa que presta assistência, já preparando para esse momento, para que não seja pego de surpresa lá na frente, no momento em que tu é cometido por uma situação dessas, a pessoa tem pouca racionalidade. Ela não vai conseguir parar para pensar, vou tentar escolher agora qual é que vai prestar o melhor serviço. Não, ela tá tão imbuída na emoção daquele momento que, às vezes, o primeiro cara que botar a mão no ombro dela é o cara que beleza, vai ser contigo mesmo. Eu falo isso até por mim. Meu avô faleceu agora em julho? Junho? Agora eu já perdi. Mas a gente tava no hospital, né? E realmente, foi quando... Aí, né, naquela vez fui eu que tomei a frente de procurar a funerária, viu o que a gente ia fazer logo depois que ele faleceu. E realmente, claro, uma funerária conhecida em Guaporé, não foi aqui. Mas tu já vai direto, as pessoas já sabem. Então, tu saiu da porta do hospital, tu já tava quase na porta da funerária, assim. É que não, é uma situação que e não é uma hora que tu consegue parar pra pensar. É realmente assim, o que vem. E ainda tu tiveste, assim, o discernimento de ir até a funerária. Eu fui até a funerária. Que é o correto. Sim. A família, ela tem esse direito de decidir por quem ela quer ser atendida. A, B, C, não importa. O complicado é quando a funerária vai chega, até lá. Sabe? Quando a família ainda nem sabe do falecimento. Às vezes o comunicado de falecimento é dado pela funerária. Isso é muito complicado. Não. No nosso caso, a gente tava, foi no hospital, a gente tava lá. A gente tava no momento que ele veio a falecer, a gente tava dentro do quarto. Eu falei, não... Eu como neta, querendo ou não, a mais velha da família, eu vi os irmãos ali, os filhos. É uma situação delicada, a gente sabe, mas meu avô já tinha 80 e poucos anos, então assim, graças a Deus, descansou em paz, foi muito tranquilo, assim, a partida dele. Eu falei, não, vou atrás disso, falei com minha família ali, dali, com quem eu posso falar, e fui atrás disso, sabendo já que aquele atendimento seria o melhor, né, pra ele. Então, e nos atenderam, assim, muito bem. Mas é bem assim... isso, né? Assim, é difícil, é um momento de pouca racionalidade, de muita emoção, e daí tu já tá fragilizado por um momento ali, tu já tá, então, tá muito suscetível a qualquer movimento externo, né? Então, alguém que não tá imbuído naquele sentimento, ele chega de fora e vai conseguir te ofertar qualquer coisa. Isso é muito complicado, é doloroso, assim, pra família, é doloroso pra gente que caminha. Na verdade, a gente rema contra a maré, né?
nós não abrimos mão dos nossos valores. Eles não Sim. são Sim, negociáveis, eles não mudam conforme a estação, Sim. né? Mas é uma árdua caminhada de 107 anos, porque a gente sempre pensa, nós precisamos honrar os nossos antepassados, né? As Não pessoas... posso colocar perder tudo que foi Não. construído Não. até aqui. As pessoas que empenharam, porque assim, é empenhar a vida, Sim. né? Essa família, a família Seval, ela empenhou a vida na prestação de serviço funerário em prol de uma cidade. É verdade. E não tem como dizer quem não é de São Leopoldo. Todo mundo conhece. Que conhece. A gente mundo teve, inclusive, no primeiro episódio, um dos entrevistados foi o Felipe Feldman, da Ferragem Feldman. Eu disse, cara, imagina, Também. quando uma cidade está se estabelecendo, como foi São Leopoldo, de base de imigrantes, Sim. começando do hipotético nada, tu precisa ter algumas coisas Sim. como base. Assim, Sim. a ferragem, por exemplo, Isso. fornecendo instrumentos, ferramentas, Isso. mantimentos, tu vai ter alguns... Cara, e onde há pessoas, em algum momento vai haver um óbito, é Sim. necessário para que Com aquilo se certeza. consolide quanto comunidade, quanto Sim. cidade depois, né? Então... E uma coisa assim, ó, que eu sempre digo, né? As pessoas costumam fazer o sinal da cruz quando passam na frente da funerária, né? Eu fiz um curso em São Paulo há um tempo com um instrutor que ele dizia o seguinte: a gente fazer o sinal da cruz para passar na frente da funerária, talvez por respeito tu possa fazer, mas não é na funerária que as pessoas morrem. Quando as pessoas chegam na funerária, essa situação ela já está definida, Está né? consolidado. Né? O óbito foi consumado, Sim. foi declarado, né? Então, o local onde esse óbito acontece não é na instituição funerária, né? Cabe a nós reparar, né? Devolver para o corpo dessa pessoa falecida toda a dignidade que a causa da morte retirou. E ajudar no rito de E ajudar passagem. no rito de passagem. E eu acredito, assim, ó, que o grande tabu... A gente evita falar na morte porque, na verdade, assim, a gente tem muito medo da vida. Né? A gente tem hora para chegar e a gente tem hora para voltar para casa. Exato. Eu acredito, ao menos acredito, e fui educada assim, de que a gente não volta para o vazio, para o desconhecido. A gente volta para um lugar conhecido de alguma forma, de acordo com a crença de cada um, né? Só que entre o dia que eu chego aqui e o dia que eu tenho que voltar para casa, eu tenho uma travessia para fazer, né? E é este período, né? Esta história que eu construo que é desafiadora. Sim. Exato. O ato de vir e o ato de ir, ele não chega a assustar, né? Ele é inerente ao processo. Ao processo, faz parte da nossa vida. Eu gosto muito do Rubem Alves, que ele fala o seguinte, ó. A gente prepara as chegadas, né? A chegada de um bebê, a chegada de uma visita, né? Agora o Natal, né? Quando a gente Sim. recebe O advento, quando a gente recebe as pessoas na nossa casa, nós preparamos com alegria, com amor e alegria. Então, o que está faltando na nossa geração? E que tinha lá no passado, né? No interior ainda tem muito isso, Sim. né? Aprender a preparar a despedida Sim. com amor e tristeza. E gratidão. E gratidão, Gratidão. né? E a tristeza pela morte de alguém, a gente só sente tristeza, a gente só sente saudade porque a gente construiu uma história de Porque amor. foi bom. Exato. Se Porque não foi fosse bom. não Não, faria seria- falta. não faria diferença, Não faz né? falta, Não faria falta. né? Ninguém sente falta daquilo que não foi bom, que não foi Exato. especial, que não construiu um vínculo seguro na vida daquela pessoa, né? Eu tive algumas partidas que foram mais marcantes. Assim, eu acho que sempre perder alguém é algo é que fácil, impacta a gente de uma maneira relativamente negativa e tal, né? Mas uma das que mais me impactou foi a perda da minha avó materna. Agora, se eu me emocionar, não Sim. foi a perda da minha avó materna. Foi alguém com quem eu convivi muito durante a minha infância, foi alguém muito importante na minha vida. E eu vivi um luto profundo logo depois que ela faleceu. Ela perdeu uma filha um pouco antes e a gente costumava dizer que a avó faleceu de tristeza. Porque a vida não te prepara para perder um filho, tem tudo isso. E daí, quando ela veio a falecer, eu também fiquei muito enlutado nisso. Mas uma das coisas que me ajudou a ressignificar a partida da avó foi uma vez que eu vi uma mensagem no cara dizendo assim que, digamos que alguém um dia te empreste um carro, e daí tu pega esse carro e passa a usar ele durante um período. Depois de um período, o cara vai lá e diz, cara, esse carro que tu estava usando agora eu vou precisar dele de volta, porque eu vou dar uma outra finalidade para ele. E daí, na hora de devolver o carro, o que tu faz? Tu vai ficar brabo com o cara que te emprestou o carro durante aquele período e vai culpar ele por ter pedido de volta, ou vai ser grato por ele te dar a oportunidade de usar aquilo enquanto estava na tua tutela?
A analogia que a gente faz com pessoas é isso, né? Eu disse, né? Eu não era Gratidão dono pela da minha avó. convivência. Ela não era minha, ela nunca foi minha. Na minha fé cristã, Sim. ela sempre foi do pai. E o pai me deu o privilégio de conviver com ela ao longo de 30 e tantos anos da minha vida. E daí no momento em que ele acha por bem pedir ela de volta pro convívio dele, eu vou o quê? Eu vou culpar o pai? Eu vou reclamar dele por ter tomado ela de mim? Daí eu passei a ser muito mais grato pelo período que eu tive essas pessoas no meu convívio. A história da minha avó me ajudou a ressignificar e depois, para todas as pessoas, eu consigo usar isso. Assim. Então, eu hoje não reclamo quando a gente perde alguém. Eu passo a agradecer por ter tido a oportunidade de ter convivido com a pessoa durante aquele período. Não, eu só ia comentar. Eu acho que também é mais fácil a gente lidar quando é o ciclo normal da vida. Tua avó, o ciclo natural é tu perder tua avó, que nem tu falou. E não que ela perdeu uma filha, e não ela perdeu uma filha, né? Então, acho que essa parte é muito mais difícil pra ela lidar com a morte de uma filha do que uma filha lidar com a morte da mãe. E ainda mais questão de tempo, né? Eu já perdi 3 avós, mas todos com mais de 80 anos. Então, esse tipo de morte eu acho que é mais fácil, claro, independente do vínculo, mas é mais fácil de lidar porque é o ciclo, né? E ainda assim, independente da idade, nesse meu jeito de ressignificar as coisas, eu disse, não vou dizer que eu tô preparado para perder qualquer pessoa, porque não. Mas eu acho que independente da idade, cara, eu vou ser grato por aquele período que eu tive com aquela pessoa. Cara, se foi 2 anos, 5 anos, 10 anos, uma vida inteira, é a gratidão pela oportunidade de ter celebrado aquela vida junto de mim. Eu acho que o sentimento de perda, daí eu talvez fique aquele remorso de talvez, cara, eu tive tanta oportunidade de conviver com essa pessoa e aproveitar ela e ser feliz junto com ela e tudo mais. Se eu tiver desperdiçado essa oportunidade, aí sim eu acho que parte do luto vem daí. De talvez não ter dado essa importância enquanto estava ali. Eu acho que essa gratidão, ela nasce de uma evolução espiritual, né? Espiritual e humana também, né? Mas assim, o que eu acho importante trazer? Quando essa ordem natural é invertida, né? Quando a gente perde um filho, por exemplo, né? Sepultar um filho é uma dor terrível, né? Entendo a tristeza da tua avó, né? Realmente, acho que é bastante pertinente essa observação de vocês, né? De que realmente a tristeza talvez tenha tomado conta do coração dela de tal forma que ela queira... né, desejado, eu quero encontrar com ela, né? É verdade. Então, assim, é muito delicado quando essa ordem natural é invertida. E é muito frequente também, pela perda de filhos, principalmente, né? Há vários lutos ao longo do ciclo vital, mas pela perda de filhos, que as pessoas tenham uma revolta natural com Deus, né? Então, assim, brigar com Deus, né? Se a gente tinha o hábito de ter uma vida de oração, daqui a pouco isso cessa, né? Porque a dor é muito intensa, né? Saber que tu precisa, pelo menos na fé cristã, momentaneamente se desligar do filho, né? É complicado. Com o tempo, a gente vai entendendo diferente. Mas o que eu gostaria de dizer para as pessoas? Que o brigar com Deus, né? Ele entende. Né? Entende porque ele também, Jesus Cristo, o próprio Deus, né, entregou Jesus na cruz, e Jesus Cristo perdeu amigos especiais. Então ele sabe como isso dói. A dor da perda. A dor da perda. E a gente, momentaneamente, diante de uma provação muito grande, a perda de um filho, a perda de um sobrinho, a perda talvez do pai, da mãe, de um cônjuge, né? Que a dor maior, eu sempre digo, é a dor de cada um, né? A gente não tem o direito de medir a dor do outro, de forma alguma. Para retomar a conversa, como é que a gente faz, né? A gente precisa sempre entender que a briga é sempre daqui para lá, nunca de lá para cá. Então, assim, né, de acordo com a fé de cada um, sempre, né, esse Deus amoroso e protetor, ele nos acolhe e nos recebe, né? Então, para retomar, eu digo assim, as pessoas que tenham brigado com Deus e ficado muito tristes com ele por uma perda muito grande, retome o contato, retome o diálogo, né? E pode retomar a qualquer momento, em qualquer hora, né? Isso é muito bom. Sim. E falando da Sevald, como é que é manter esse serviço há 107 anos e continuar com esse serviço de excelência? Como é que é viver o tempo, né? A gente tá falando de 107 anos, tiveram diversas transformações no mundo. Como é que foi para Sevald lidar com isso?
É muito difícil, né? É difícil porque isso requer um constante acompanhamento, né? Uma constante dedicação, um constante afeto pelas pessoas que estão conosco, trabalhando conosco e que fazem parte da equipe, e pelas famílias que estão chegando, né? Uma curiosidade, a rotatividade de pessoas no teu meio... Ela já foi maior, né? Já foi maior. Lá no início da história da empresa, as pessoas ficavam muito tempo, 25 anos, né? Depois isso mudou um pouco, as pessoas começaram a ficar um pouco com menos tempo de casa. E essa rotatividade, ela já foi maior. Hoje, as pessoas que estão conosco estão já há algum tempo e, em sua grande maioria, estão bem. E existe muito também o retorno para a empresa, né? Então, as pessoas trabalham por um tempo, saem, né? Retornam. Ficam mais um tempo longo com a gente, né? Então, isso acontece bastante, né? Tem bastante frequência. E uma curiosidade, Suzana, vocês têm algum acompanhamento psicológico dentro da empresa por lidar com esse tipo de... Porque vocês estão lidando com dor do outro e carregando essa energia todos os dias, né? Durante um tempo, a gente teve um grupo para enlutados, né? Isso lá em 2001, 2002, por aí, né? Nós tivemos o acompanhamento de algumas psicólogas. O grupo, ele era direcionado aos familiares, né, que perdiam os seus entes queridos, e de alguma forma também éramos acompanhados. Nos últimos anos não temos mais, né? O que a gente tem, assim? A gente procura ter uma escuta bastante acolhedora, né? Então, assim, as pessoas sabem, as pessoas que trabalham conosco, elas sabem que elas podem contar conosco, né? Elas sabem que elas vão ser ouvidas. A gente tem um diálogo muito franco também, né? Então, a gente, por estar muito junto, por trabalhar há bastante tempo, a gente aprende a conhecer um pouco as pessoas e saber dos nossos limites, né? Então, a gente tem algumas regras bem claras, bem estabelecidas, né? A gente conversa bastante. Claro que existem atendimentos que nos tocam, todos eles nos tocam, né? Todos nos tocam, mas alguns nos tocam porque eles vão ao encontro dos nossos lutos. Exato. Né? Vai ter das que mexe mais perdas, com alguém porque talvez né? relembre alguma coisa da vida dela, mexeu com ela por alguma característica específica. O cara é pai ou é avô, tinha um avô e perdeu também, coisa nesse sentido. Então, talvez naquele momento aquela pessoa vai estar um pouco mais suscetível a ser impactada por aquele momento. Então, assim, a tendência é preservar um pouco mais esse colega naquele momento, né? Mas, assim, o fato de poder ajudar, o fato de poder caminhar com essa família e de tornar esse momento um pouco mais leve, né? Um pouco menos difícil, porque sempre é difícil, né? Isso nos traz uma paz muito grande e uma sensação, assim, de missão cumprida. Eu ia dizer, dever cumprido, missão dever cumprido. E falando em negócio, assim, tu comentou que em São Leopoldo hoje tem 17 alvarás para funerária, né? E querendo ou não, é um negócio, né? Tem que vender, enfim, é o serviço de vocês. Como é que funciona esse serviço, essa venda? Como é que vocês fazem isso hoje? Uma das coisas que eu tava me questionando é sobre isso, né? Tipo assim, é um empreendimento, é uma empresa. Cara, como toda empresa, ela precisa dar resultado. Não só resultado, mas ela compra, ela vende, ela contrata, ela tem marketing, serviço, ela tudo, tem né? contabilidade, ela tem tudo que uma empresa tem que ter. E daí tu começa a pensar, mas como é que eu faço marketing de algo que ainda é tabu, que as pessoas enxergam de uma maneira completamente diferente, né? Como é que eu faço? Hoje a gente consegue falar a respeito da finitude, né? Sempre tentando colocar para as pessoas a necessidade da prevenção, né? Por exemplo, a gente faz seguro de carro, de casa, de vida. Faz seguro de vida para morrer? Não, né? Não, teoricamente não. Quando é que eu vou usar? Na morte. Na morte. Eu faço seguro de carro para quando eu quero bater o meu... Não. Mas quando é que eu vou usar? Quando meu carro for roubado, ou quando o meu carro estragar, ou quando eu tiver um acidente. De casa, a mesma coisa. Né? Então, a linguagem do seguro, ela é uma linguagem de prevenção. As pessoas estão focadas muito no bem material, né?
A linguagem do marketing funerário, ela também é uma linguagem focada na prevenção, Sim. na possibilidade de perda do seu maior bem, né? Que é a finitude de alguém da minha família. É uma forma também de eu me manter seguro, saber que eu conto com essa determinada empresa, Sim. né? Que eu posso dizer não para o rapaz que está lá na porta do hospital, ou dizer não para a indicação que eu recebi dentro do hospital, que acontece, infelizmente, né? Sim. Então, é uma linguagem de prevenção. E de se despreocupar com esse momento também, né? A partir do momento que eu tenho com quem contar, a partir do momento que eu contrato o seguro do meu carro, eu dirijo com mais tranquilidade. Sim. Né? Bem isso, É mais ou menos por aí. Nós não temos o hábito, não praticamos nenhum tipo de plantão, nem em hospital, nem em nenhuma instituição, porque nós não acreditamos nisso, nós abominamos esse tipo de ato. E as famílias, por convicção, elas nos procuram, né? Eu sempre penso, né, que quando a gente trabalha dentro de uma linha de transparência, de honestidade, de justiça, de clareza, né, aquilo que é nosso chega até a gente, né? Então, eu acredito muito nisso, assim, né? E isso tem se cumprido bastante, né? E tem se mostrado verdadeiro. Aquilo que vocês imaginam como sendo os valores de vocês é o que tem feito vocês perpetuamente. É o que tem feito nós mantermos a porta aberta, essas pessoas trabalhando conosco. Também a gente tem uma preocupação muito grande com quem trabalha conosco, né? Porque seria uma falácia nós pedirmos que as pessoas cuidem das famílias se elas se sentissem desamparadas. Né? Eu falo muito sobre isso também na empresa que eu trabalho, a gente fala sobre isso. Cara, a nossa missão é tentar transformar a vida das pessoas para melhor. Com certeza. E essa transformação tem que ocorrer da porta para fora, mas da porta para dentro também. Eu não posso pregar que, a gente vai lá e vai melhorar muito a vida do nosso cliente, muito a vida de quem está da porta para fora, se aqui dentro as transformações não estiverem acontecendo. A gente teve, nos últimos tempos, dentro da minha empresa, situações onde, mas o colaborador pediu desligamento porque quis ir para um outro emprego. Tu não ficou chateado com isso? Eu disse, não, cara, estava sendo pro melhor dele. Eu não posso querer desejar o melhor da porta para fora se aqui dentro as pessoas estiverem sendo melhores. Então, e daí eu acho que a missão de gestor de pessoas, quando tu tá lidando com uma equipe, cara, eu quero que essas pessoas sejam pessoas melhores. Eu quero que os meus funcionários sejam pais melhores, mães melhores, irmãos melhores. Eu quero seres humanos melhores. Porque sendo um ser humano bom, aqui vai ser só uma consequência. E assim, a gente tem uma direção extremamente justa, né? Eu sempre digo assim, que se eu tivesse que definir a direção da empresa com uma palavra, ao longo de todos esses anos, justiça. Né? Justiça, honra, decência, dignidade, transparência, mas justiça. Em todos os setores, em todos os segmentos, em todos os momentos, justiça. Isso é muito legal de ouvir, de quem é intraempreendedor dentro de uma empresa, ouvir falar de quem, teoricamente, chefia a empresa, são pessoas muito boas, são pessoas muito comprometidas, né? Eu acho muito interessante, assim, o comportamento deles, porque eles têm toda a cultura alemã, né? Alemã e italiana, né? Seval e Troian, né? Mas eles trazem isso, eles não são pessoas de muitas palavras, são pessoas mais quietas, mais reservadas, mas são pessoas de uma bondade imensa, né? Imensa, assim, ó. Onde às vezes o ato fala mais que muito mais. Eles sempre dizem isso, assim. Eu não posso elogiar vocês, né? Trazer em palavras e saber que quando você senta uma mesa, vocês não têm dignidade. Né? Então eu preciso, eles sempre dizem isso, nós precisamos que os nossos colaboradores tenham dignidade, tenham uma vida digna e suas famílias também. Perfeito. O discurso tem que ser em prática, senão vira demagogia só. Sabe? E disso assim a gente está saturado, né? Eu vou fazer uma pausa, aproveitar um momento que a Suzana parou para tomar uma água, vou te deixar à vontade para tomar água e vou, na verdade, convidar a nossa audiência, né? Na verdade, a gente já fez a abertura, está sendo o nosso 5º episódio do podcast. Se vocês acham que esse conteúdo está sendo relevante para vocês, se está agregando alguma coisa, a gente pede que vocês comentem, compartilhem, digam o que vocês gostariam que nós abordássemos nessas conversas, mas também nos sigam lá nas redes sociais e possam nos dizer como está sendo essa experiência para vocês. E até contar em cada episódio, né, qual o sentimento de cada um ao ouvir o episódio. Até acho
acho que aqui a gente tá trazendo um assunto totalmente diferente, né? Exato. Do que a gente abordou nos outros. Então, a gente quer ouvir vocês. Também contem suas experiências enquanto empreendedor ou nessa parte, né? De vida pessoal. De vida pessoal, né? exatamente. Então, a gente também quer ouvir vocês. A nossa intenção é gerar algum tipo de transformação também, né? Seja do ponto de vista empreendedor ou do ponto de vista humano, porque a gente sempre diz, né? Atrás de todo CNPJ existe um CPF, tem uma pessoa ali atrás. E essa pessoa tem que estar bem para que as empresas estejam bem também. Então, poder lidar com diferentes temas. A gente já falou um pouco sobre paternidade, sobre maternidade, sobre vida pessoal, espiritual, e também poder falar sobre o rito da despedida, que seja, eu acho que isso tudo compõe para que as pessoas estejam bem no final das contas. Sem Né? dúvida. A gente vai se encaminhando já pro final do nosso episódio, né? Mas, Suzana, eu vou te perguntar uma coisa que eu queria saber de ti. Se tu tivesse 10 anos para trás, o que tu diria para ti hoje? Exerça a mesma missão. É. Eu não saberia, eu não teria escolhido diferente. Legal. Né? Para mim, assim, ó, é motivo de gratidão, é motivo de satisfação pessoal, caminhar com pessoas, né? Muito também motivada por questões pessoais, né? Caminhar com pessoas que estão enfrentando esse sofrimento, essa perda, esse momento de finitude do seu familiar e poder, através do nosso trabalho, dizer para essas pessoas que a vida continua. Ela continua de um jeito diferente, né? Por experiência própria, né? Por perdas pessoais muito significativas e por trabalhar tanto tempo com esse tema, né? As pessoas têm uma dúvida muito grande, assim, ó. Nós seremos felizes depois da morte de alguém? Uma mãe consegue ser feliz depois da morte de um filho? O que eu posso dizer, assim, pela nossa observação, por vivência, enfim, é que a gente consegue ser feliz de um jeito diferente, né? A partir... Transformado pela experiências experiência. Transformam. E a gente consegue ficar com o que tem de melhor, né? Com o que tem de mais precioso, com o que tem... É transformar a dor em combustível para a vida. Então, há um amanhã para todas as pessoas enlutadas. Eu ia dizer, retomando as suas palavras lá do início, né? Quando a gente falou sobre... Não existe um momento onde a pessoa seja mais honesta, talvez, quando ela está na finitude da vida. Ela já não tem que provar mais nada para ninguém. Eu tenho uma experiência da minha adolescência, que eu fiz trabalho voluntário com crianças com câncer. Eu também tive um contato com pessoas que estavam na iminência de talvez ter a finitude da vida ali. E eu nunca vou esquecer também. Eu fazia recreação com um menininho, ele chamava Lucas, e um belo dia o Lucas chegou para mim querendo brincar e pular e correr. E a gente já tinha orientação de que quando eles passavam pelo dia de tratamento era para ser um pouco mais leve, mais calmo com ele. E daí eu disse, não, Luquinhas, vamos sentar no chão, vamos brincar. Daí ele virou pra mim e disse, tio, eu sei que eu posso morrer, eu só quero brincar hoje. E daí eu fui pensando, cara, e daí eu às vezes fico me preocupando com N outras coisas, em vez de valorizar aquele momento. Ele sabia que, e daí a gente também achava que, por ser criança, talvez não esteja entendendo o que está acontecendo, talvez aquela pessoa que está acamada não sabe que ela está na finitude. Cara, ela tem plena ciência. E ela está tentando tirar o maior proveito possível daquele tempo que ela tem. E o aprendizado que a gente tem que ter é, tu não precisa esperar chegar a esse momento para ter esse ponto de vista da vida, cara. Esteja inteiro, eu sempre penso assim, ó, esteja inteiro no momento presente. O único momento do qual a gente tem certeza é esse aqui, agora, né? O passado já foi, o futuro ainda não chegou, a gente almeja, mas ainda não chegou. Então estejam inteiros com as famílias de vocês, né? No momento, na conversa, até na DR, né? Estejam inteiros, né? Quando precisar repreender um filho, esteja inteiro em amor e firmeza com essa criança, esteja inteiro com seu cônjuge, esteja inteiro no seu trabalho, né? Viva o momento presente. Voltando a Rubem Alves, ele diz o seguinte, o presente não é por acaso que tem esse nome.
Sim. É um fruto maduro que precisa ser recolhido e saboreado no dia. Porque no outro dia ele passou. Né? E no dia anterior ele estava verde. Já tava, aquele momento exatamente. Esteja inteira no momento presente. A vida é muito bonita, né? Apesar, a despeito de todos os nossos desafios diários, a vida é muito bonita. E eu gostaria de rememorar a frase da minha mãe, né? Minha mãe dizia o seguinte: minha filha, agradece que a graça desce. E é uma grande verdade, né? Agradece até por aquilo que tu ainda não tem. Não tem. Dai graças a todo desce. momento. A graça desce. Dai graças né? a todo momento, isso. Então vivam bem, vivam com felicidade, com alegria, celebrando as pequenas conquistas, porque é onde reside a felicidade, né? Ela tá no grande também? Tá, mas tá no pequeno. Tá no dia a dia, né? E isso também, né? Assim, talvez para quem olha de fora parece ser um pouco estigmatizante a história de quem lida tanto tempo e tão próximo com esse momento que não é tão simples assim, mas as pessoas que lidam com isso também são felizes, também sorriem, também festejam. Nós temos também... família, nós vivemos, nós sorrimos, nós choramos, nós adoecemos, nós ficamos bem de novo. Não são pessoas em luto 24 horas por dia, 7 dias por não, semana. Essas pessoas vivem a sua vida e celebram. Até porque se fosse assim, nós estaríamos adoecidos e incapazes de realizar o nosso trabalho. Exato, até porque como é que eu vou tentar dar suporte para alguém se nem eu tô legal, né? E ainda com relação a essa questão da finitude, a gente falou muito antes, né? Às vezes parece que a gente gostaria muito que o outro continuasse ali. Mas esse é um desejo quase que egoísta nosso. É porque eu queria que a pessoa continuasse ali. Mesmo que ela esteja sofrendo, né? A gente teve há não muito tempo atrás também a perda de uma avó pelo lado da minha esposa. E a gente também lutado naquele momento, sentindo muita dor ali. Eu me lembro também de ter feito uma reflexão que eu disse, cara, a gente tá chateado porque ela não tá mais na nossa presença, mas esse era o meu desejo. E eu querer forçar ela a continuar na minha presença, na condição que ela tava, a analogia que eu fiz é como se eu quisesse que aquela borboleta fosse casulo ou fosse lagarta pro resto da vida. Eu acho... Quem é que disse que no momento em que ela se libertar desse casulo que a lagarta fez ali, ela não vai ter uma vida linda quanto borboleta do outro lado, só que eu não tô vendo. O meu sentimento é porque essa borboleta não vai estar do meu lado, mas o que estava ali era só um casulo. E agora que talvez ela esteja acordando para uma vida muito melhor que essa, e egoísmo meu querer que ela fosse lagarta o resto da vida só para estar na minha presença. Eu acho que eu senti muito isso de comentar, de pra mim é mais fácil ver a perda do meu avô e conseguir lidar com isso, porque o meu avô, por parte de pai, sofreu muito antes de morrer. Ficou acamado, ficou anos acamado, teve Alzheimer. Então, eu acho que é mais difícil a gente lidar com isso, de tu tem a pessoa aqui, mas tu não tem ela ali. Né? E quando ela pode descansar, aquilo foi bom pra ela. Sim. Então é egoísmo nosso a gente querer manter eles aqui, que estão praticamente só de corpo presente, e ficar naquele estado. Isso é difícil. É uma questão, é uma discussão longa, né? É uma discussão que entra no campo da ética, né? O que é vida, afinal, né? Então, acho que a gente precisa pensar um pouco nisso também, né? Mas essencialmente, assim, é uma discussão que não é para o segmento funerário, não é para o nosso segmento, é para a área médica, é para a área da saúde, é para a área de humanas, né? Mas assim, eu sempre penso que quando a gente libera o outro para ir, e muitas vezes as pessoas precisam dessa liberação, da nossa liberação, né? Eu falo por ter vivido isso, por ter experimentado isso na minha vida e por ter visto lá no hospital e hoje ouvir muito das famílias. Quando a pessoa veio visitá-lo, né? Ele partiu, ela partiu. Então, deixar ir. Sim. É um ato de amor imenso. Né? E isso ocorre, agora enquanto tu falava, eu estava me imaginando sobre isso, ocorre em vida. Sim. Às vezes tu deixar o outro partir em vida, cara. Às vezes é um relacionamento que terminou, é um ato de amor e respeito deixar o outro ir. Às vezes um pai que cria um filho até o início da fase adulta e quando esse filho sai de casa ele fica enlutado porque aquela síndrome do ninho vazio. Cara, deixar ir é um ato de amor. É um ato de amor. Então isso ocorre em vida e na hora da partida também. E na hora da partida também, né? Saber que aquele ciclo de alguma forma se encerrou, né? E terminou aqui para começar mais bonito logo ali, né?
E aqui o nosso ciclo tá se encerrando. É. A gente tem um papo tão bom, quase uma hora já tá terminando. A gente podia ficar falando, acho que, sobre esse assunto por muito tempo ainda, porque é um assunto que eu acho que a gente tem que falar também. A gente precisa né? desmistificar. Exato, a gente precisa né? conversar um pouco mais sobre isso, talvez para facilitar, né? E viver melhor Viver também, melhor, né? exatamente. Exato. Mas já partindo pros finalmente, Suzana, eu queria te agradecer por aceitar o nosso convite de participar desse podcast. Eu acho que foi engrandecedora essa conversa que a gente teve e acredito que quem ouvir esse podcast também vai ter esse sentimento. Então, realmente te agradecer. Eu agradeço a confiança, a coragem, né, de falar sobre esse assunto, porque é um assunto que ainda é tabu em nosso meio, né? Em nome da Seva Outroian, agradeço, né, por se disporem a nos ouvir, né, nos oferecer um espaço que é tão raro também, né? Normalmente as pessoas dizem pra gente, ai, não quero te ver tão cedo, e a gente entende porque, né? A gente entende porque a gente já aprendeu a lidar com isso, mas muito obrigada pela confiança, pela coragem, e eu quero desejar às pessoas, né, que estão nos ouvindo, enfim, um Natal de bênção, de muita luz, de muito discernimento, sabedoria, de muita paz e de uma certeza que move a minha vida. Eu queria compartilhar isso com vocês, que nós estamos sendo, durante todos os dias de nossa vida, amorosamente cuidados por Deus. Em nenhum momento nós estamos desamparados, né? Na vida, ao longo, na chegada, ao longo da travessia e no momento de ir embora. Ele sempre está nos cuidando de forma extremamente amorosa e gentil. Então, muito obrigada. A gente que agradece mais uma vez, então, Suzana, e saiba que as portas vão estar sempre abertas. A gente fala sobre empreendedorismo, fala sobre questões mais voltadas a negócios, mas, de novo, né, é um negócio necessário, é um negócio que precisa existir e faz parte da vida de todo mundo, só que às vezes fica um tanto quanto marginalizado, um tanto quanto estigmatizado. Né? Então, a gente precisa usar esses espaços que a gente tem para também trazer à luz esse conhecimento que a gente, às vezes, era a palavra que faltava para que o outro conseguisse superar uma dificuldade ou encarar isso com um pouco mais de naturalidade. Estamos sempre à disposição. É uma honra, é uma satisfação e faz parte da nossa missão também. Né? E a gente fica muito agradecido a Deus por, de alguma forma, talvez, ter conseguido alcançar algum coração. Perfeito. Muito bom. Obrigado, e esperamos vocês no próximo episódio do Papo de Empreendedor. Tchau, tchau.